Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Ele disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam. Por isso, enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: Eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida, disse aos que estavam ali: Tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a todo que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Depois de fazer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que o estão desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. Então, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras.